Deus te abençoe, seja bem-vindo para mais um episódio do Bálsamo Convida. Bálsamo convida você, Bálsamo convida convidados especiais. Hoje com uma convidada linda, fofa, maravilhosa para nós, para recebermos dessa visão que Deus tem para nós através do Bálsamo Convida, que é derramar a vida de Deus para a sua vida, na sua vida, para você se tornar uma versão melhor de você a cada dia mais. Hoje o nosso tema é lindo, bombástico, e a nossa convidada especial é linda, fofa, pastorinha Magá. Seja bem-vinda, Magá. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Mais uma vez conosco nesse mais um episódio. Eu preciso te contar que o Bálsamo Convida tem esse propósito de derramar vida na sua vida, e nós estamos com temas que vão nos inspirar para o nosso congresso de intercessão, com o tema Perseverança, o congresso de intercessão que vai acontecer nos dias 9 e 10 de setembro, na Igreja Monte Sião Vix, ao qual a pastorinha Magá é a pastorinha, e também online aqui no nosso canal do YouTube ao vivo. Então, o nosso Bálsamo Convida vai nos inspirar com esses temas maravilhosos que a gente já vai estar meditando nessa unção de perseverança. Mas, antes de mais nada, nós vamos orar, né, Magá? Vamos orar. Vamos orar para consagrar esse tempo, porque nessa casa a gente não faz nada sem oração, a gente não começa nada sem oração. Então, te convido a não somente assistir, mas também participar conosco, viu? Então, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este tempo, consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti, Senhor, este episódio, tudo o que está ligado a essa transmissão, as equipes, os equipamentos. Consagramos, Senhor, a minha vida, a vida da Magá, todas as pessoas envolvidas para que esse projeto aconteça. Consagramos a Ti, Senhor, na total dependência do Senhor, porque nós queremos que o Senhor faça aquilo que o Senhor planejou nesse tempo. Nós nos rendemos para ouvir a sua voz, nós nos rendemos para receber de Ti direção, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, fala conosco, direciona-nos, nos inspire e nos faça ir para um nível mais alto de relacionamento contigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tema maravilhoso, né, Magá? A gente é suspeita de falar desse tema, os níveis na batalha espiritual, porque a gente é dessas. Pra gente começar falando de Bíblia, colocando Bíblia no negócio. Sim. Nosso texto base para meditar nesse tema é 1 Coríntios 10, 13. Sim. Que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Níveis na batalha, né? Como esse texto ele se aplica a essa ideia dos níveis na batalha, Magá, pra gente? Sim. Posso fazer uma paráfrase desse texto antes? Porque vai ficar bem mais simples de entender. Sim. Uma paráfrase feita pelo nosso pastor Jucimar. Eba! Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam atacados acima das suas forças. Muito pelo contrário. Em cada nível de batalha, Ele proverá livramento de forma que vocês possam suportar. Então, como que esse texto se relaciona com esses níveis? Primeiro é importante a gente lembrar que nós vivemos numa constante guerra espiritual. É verdade. A guerra, ela é contínua e ela não dá tréguas pra gente. Ela começou lá no Éden, quando Adão pecou, e então Deus disse que haveria uma batalha, uma inimizade entre a raça da mulher e a raça da serpente. Mas essa regra que foi estabelecida ali no Éden, ela tem regras. Ela tem regras. Glória a Deus. Toda guerra
tem regras. As guerras humanas também têm regras. É um quebra-língua, né? Guerra, regras. Guerra. Então, e para toda guerra há um juiz sobre ela. E há um juiz sobre essa guerra que começou no Éden, que é o juiz, o Todo-Poderoso, nosso Deus. Por exemplo, na batalha, na parábola, né, do juiz Inico, existe uma batalha entre a viúva e alguém que Lucas chama lá no texto de o adversário. Então, a viúva, ela pede ajuda ao juiz para intervir na guerra dela. E embora aquele juiz fosse chamado de Inico, porque ele é chamado de Inico no texto, ele fez intervenção na batalha. Por quê? Porque ela era viúva. E na cultura judaica, os órfãos e as viúvas, eles tinham que ser protegidos. Essa era a regra. Então a guerra, de novo, a guerra tem regras. E esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele mostra que uma das regras diz que sempre que a batalha estiver acima da nossa capacidade humana de guerrear, Deus vai providenciar o escape. E isso demonstra que para cada nível de maturidade, há um nível de batalha correspondente. Uau, gente, anota isso, porque isso é top, hein? Tem aquelas frases assim que você tem que anotar? Tem que anotar, que tem que ir anota pro aí, Instagram, gente. que você tem. Então, em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala de 3 níveis de batalha. O primeiro nível, que é o nível da armadilha, né, do diabo. O segundo nível, que é o nível do dia mal. E o terceiro nível, que é o nível das flechas incendiárias. Então, por exemplo, o nível 1, ele é o nível da tentação. E esse é o nível para os iniciantes, para quem está chegando, para quem ainda não tem muitas ferramentas espirituais, né, e está começando. E o nível 2 é para quem já não se deixa seduzir pela tentação. E tem o nível 3, que é o nível que vai para pessoas com um patamar já mais acima. Mais um maduros. Patamar de maturidade maior. Por isso que o texto diz que o inimigo, quando ele nos atacar na batalha, com nível de guerra acima da nossa maturidade, o juiz da guerra vai fazer intervenção, porque o nível de batalha do diabo contra nós, ela tem que vir, essa é uma regra, com o mesmo nível de nossa maturidade. Tem que ser correspondente. Então, se ela vem acima, ele vai mandar o escape ou ele vai fazer uma intervenção. Uau! Gente, esse tema, eu sou apaixonada. A gente pode até dar uma dica, né, Magá? Para quem quiser aprofundar, compreendendo a batalha espiritual, é muito profundo. Muito profundo. E numa linguagem simples também, simples, né, didática, fácil da gente compreender. Sim, eu gosto muito porque entender isso, compreender essa visão de que as trevas não podem nos atacar acima do que a gente dá conta, traz pra gente leveza para lidar com a batalha, porque guerra é guerra, né? Batalhas são períodos, né? A gente não está sempre em batalha. Tem uma batalha, depois outra, depois outra. O Congresso de Intercessão é uma das batalhas que a gente vai, né, enfrentar, mas a guerra é sempre. Então, sempre, ela é contínua. Entender que a gente está em constante guerra, mas que a gente tem níveis de maturidade para ser acessado, isso, né? Que tem regras, e uma das regras é essa. Os níveis de batalha que precisam ser respeitados. E é muito interessante isso. A gente aqui no Brasil não entende guerra, né? Porque nós não temos guerra. Mas a guerra lá fora, ela existe e tem regras para elas. Quando, na verdade, tudo que sei de guerra é aquilo que eu vejo nos filmes. E eles falam um pouco da realidade. E a gente vê isso, que tem regras e o inimigo, ele não pode... O inimigo, quem está guerreando contra um outro país, ele não pode fugir dessas regras. Se ele fugir, depois ele vai para a corte marcial, ele vai ser considerado, às vezes, até um genocida. Então, na guerra, isso vem da onde? Vem também das regras... Do princípio da batalha do mesmo, princípio né? da batalha. Uau! Uau! Isso me fez lembrar também, Magá, da nossa escola de intercessores, né? Sim. Que na medida que a gente vai
avançando, nós temos níveis de entendimento, de revelação que Deus Sim. traz maiores, né? Uhum. A gente começou ali com a primeira edição da escola, e se você perdeu a escola de intercessores, eu quero te convocar, você não pode ficar sem essas escolas. Dois níveis a gente já teve, o nível básico, né, que a gente trabalhou temas básicos, porém profundos, Sim. né? Nós demos aula também nessa escola, tá ali no nosso site, balsamdegilead.com.br/cursos. Tem os 2 níveis e o nível avançado. E no nosso congresso agora nós vamos ter o 3º nível. Exatamente. E Tem uma progressão. Uma progressão, essa visão de que a gente está avançando num nível maior de entendimento da verdade. Isso, né? exatamente. De conhecimento da palavra de Deus maior. Cada vez que a gente vai para um próximo nível da escola, a gente vê, uau, como eu não vi isso antes, né? Exatamente. Como que a gente pode relacionar isso com o tema perseverança, Magá? Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito ansiosa para ver esse tema no nosso congresso, Oh, perseverança. Meu Deus, vai ser sobrenatural. Vai, eu creio. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, eu penso que a relação, ela é simples, essa relação, porque essa progressão de níveis tem a ver com o nosso crescimento. Sim. Então, na medida em que você cresce mais, então você vai progredindo mais nos níveis também. O nosso crescimento, ele só acontece mediante a nossa perseverança. Se você não persevera no primeiro nível, você não cresce ali, você não passa para o 2º nível. Então, sem perseverança, não há crescimento. E se não há também tem que anotar, gente. Anota aí. Isso. Sem perseverança não há crescimento. E se não há crescimento, @pastorinha Magá. E se não houver crescimento, nós não vamos poder avançar de nível. Essa é a relação. É verdade. Uau. Ou seja, esse congresso é imperdível. ai meu Deus. Se você quer avançar de nível, tem que ir nesse congresso participar com a gente, porque é um mover que a gente está com uma expectativa maravilhosa. Mas pegando um pouquinho da nossa área, Magá, a Lani que me perdoe, né? Eu preciso honrar a vida da Magá, que foi a minha líder de programa de cura, onde tudo começamos, né, Magá? é verdade. Sou muito grata por isso. A gente sabe, desde de quando a gente começou a mergulhar nessa questão do programa de cura interior, eu costumo dizer, eu e a Lani, que a gente não tem como separar a cura interior da intercessão, porque não tem cura sem oração, né? E não tem perseverança na oração sem cura interior. Não tem como separar, gente. Infelizmente, sinto se eu te contar, não tem. Mas a gente sabe, vendo as nossas próprias lutas, as lutas das pessoas que estão conosco no programa de cura, que tem vamos dizer assim, uma característica, não seria uma característica, uma tendência, que é a vítima. Né? A vítima faz com que a gente lide com a batalha. Ai, pobre de mim, por que esse mal está sobre mim? Por que estou sendo atacado? Oh, Deus. Por que? Oh, Deus, ó vida. Ai, vítima. E a gente vê como que a vítima... diante das circunstâncias, porque guerra é guerra, tem circunstâncias, tem intempéries, tem muitas vezes dores. Sim. Que acabam afetando o nosso botãozinho que já está lá de outras dores. Sim. Né? E aí, o que você sugeriria então para a gente perseverar, enfrentar tudo e ir galgando esses níveis que você está colocando aqui para a gente conseguir avançar? Então, a primeira coisa importante a gente entender nisso tudo é que nós temos um adversário, nós temos um inimigo. E esse inimigo já foi despojado na cruz, então ele nem tem armas contra nós. Aleluia! Mas ele precisa achar armas contra nós. E onde ele vai achar essas armas? Em nós, na nossa alma, nas nossas emoções negativas, inclusive no vitimismo. Então, nós temos um ótimo recurso para nos ajudar a romper com isso, que é o programa de cura.
o nosso programa de cura. Ele é muito importante, gente. E ele precisa ser levado muito a sério, muito mesmo. Primeiro, porque ele nos leva ao autoconhecimento. E isso é importante para a gente descobrir a causa desse vitimismo que impede a perseverança, ok? Então é muito importante descobrir para poder ir lá e tratar, porque o vitimismo impede a perseverança. Então, e segundo, porque o programa de cura oferece para a gente ferramentas para lidar com o vitimismo. E além disso, o programa de cura ajuda a gente a exercitar o nosso livre-arbítrio, que é o quê? O poder que Deus deu a cada um de nós de tomar uma decisão, de decidir. Então, ele nos ajuda a exercitar, a fazer o que é certo, apesar daquilo que a gente está sentindo, apesar do nosso senso de vítima. Sim. Então, o programa de cura é o que nós indicamos para você tratar aquilo que faz com que você resista à perseverança que ajuda você a subir de nível. Uau, então hashtag fica a dica, a Magá tá contratadíssima para falar sobre os programas de cura. Vai ser a nossa garota propaganda, entendeu? Porque ela é dessas. A gente é muito suspeita, né, Magá? Sou apaixonada por isso. Ama isso, gente. É verdade. E como a gente vê o programa de cura, né? O vitimismo é uma das ferramentas, né, que Satanás usa muito para bloquear a gente. Mas a gente vê, por exemplo, porque a vida de oração, né, não é exclusiva de intercessor, vida de oração é para todo mundo que aceitou Jesus tem que orar. Quem quer se relacionar com Deus precisa ter vida de oração. Sim. E aí não é só o vitimismo ele está muito ligado a esse papel de intercessão mesmo. O problema do vitimismo é que a raiz dele é a indisciplina. E a indisciplina impede a perseverança, porque se você não é disciplinado, isso leva você a não perseverar. Sem perseverança, você não sobe de nível. É verdade, é verdade. E outras mais características ou tendências, né, de dores, né, autocomiseração, outras dores como rejeição, que são dores, né, que a gente precisa tratar, deixar Deus tratar. Isso tudo impede que a gente persevere também, né? E aí a gente precisa deixar Deus tirar, porque essas são as armas, como você disse. Satanás, ele vai procurar o que tem dentro de nós, o nosso adversário, né, o nosso inimigo na batalha. Ele vai procurar exatamente o que tem dentro de nós para poder nos atacar, nos paralisar. Nós temos também no canal, aqui no canal do YouTube, o seminário O Papel da Cura Interior na Batalha Espiritual, que é basicamente o mesmo tema do Compreendendo a Batalha Espiritual, porém voltado para a cura interior. Então, voltado para a intercessão. Não, o papel da cura na batalha, ele foi o tema do nosso encontro de cura. Sim. Então, ele é voltado para intercessão e cura, né? Na verdade, não tem como desligar, como eu disse. A gente está juntinho ali. Então, vai ficar aqui também na descrição o link para você acessar. E a gente já está terminando. Ai, gente, passou tão rápido, meu Deus. Vamos ficar mais, Magá? Vamos. Vamos pegar a experiência pessoal que a gente vive, né? Okay. Como que você tem visto essa questão do crescimento, dos níveis de batalha sendo praticados dentro do contexto igreja? Aí agora a gente falando igreja, Monte Sião VIX mesmo, né? Como você tem visto isso e como que Deus tem dado esse escape? Então, eu não me lembro de nenhuma batalha que a gente tenha enfrentado que não tenha sido assim. Muito acirrada, com muito ataque, e a gente teve que perseverar em oração, em jejuns, e só então a gente acaba, depois de perseverar, Deus mandando o escape, quando ela está acima das nossas forças. Mas tem uma história bem interessante, que logo que a gente começou como igreja, e existe muita resistência das trevas quando uma igreja se reúne, quando você começa uma igreja.
E nós vimos essa resistência de forma física. Ela veio de forma física. Então, no nosso primeiro local, no local onde nós estávamos, nós tínhamos resistência da direita e da esquerda. Não estou falando de política, estou falando que a gente estava num local onde tínhamos Eu sou prova disso, gente. que estavam à nossa direita e vizinhos que estavam à nossa esquerda, que estavam nos resistindo fisicamente. Sem nenhuma razão, gratuitamente, porque todas as coisas alegadas, todas elas foram observadas e infundadas. E nós perseveramos em oração, em busca. Esse ataque, ele foi aumentando, mas por causa da nossa perseverança, Deus nos deu o escape, que foi nos levar para outro lugar, onde nos deu condição, e porque aquele lugar ali já estava contaminado. Nós vencemos, tá? Eles foram vencidos, esses inimigos, e não dá para aprofundar aqui, para dizer como foi que aconteceu, mas que podemos dizer que nós acabamos vencendo essa batalha. E sempre foi assim, sempre que perseveramos, Deus nos mandou o livramento, ou nos mandou o escape, a intervenção. Amém. E eu vejo claramente, né? Olha, agora me veio um filme na mente, Magá, de tudo que a gente viveu, né? Nesse contexto, e nada nos abalava, né? A gente sabia que era Satanás mesmo tentando nos paralisar ali, e você ali sempre incentivando a gente, incentivando o povo a perseverar, não desistir, não levar para o lado pessoal, hashtag fica a dica, porque não é pessoal. Então aquela pessoa que nos ataca nunca é por nossa causa, é uma questão de batalha mesmo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Sim. A gente sabia que eram as trevas resistindo à luz que estava sendo lançada ali, né? E sabe o que eu vejo que é legal, Magá? O quanto que a gente cresceu com isso. Sim. Quanto que a gente amadureceu. E isso é real. Quando a gente consegue lidar bem com essas batalhas nos níveis que a Magá colocou, o primeiro nível ali das tentações, depois vai para o próximo nível, né? Depois vai para o nível mais... a gente chega numa fase da gente poder contemplar e dizer, uau, a gente chegou aqui, a gente conseguiu perseverar até aqui, a gente conseguiu. Então, tanto o subir de nível, né, é muito importante a questão da perseverança mesmo. Por isso, nossa expectativa para o congresso tá enorme. Oh, meu Deus! Mas me fala um pouquinho mais sobre a sua expectativa pessoal, Magá, sobre o nosso tema perseverança. O que a Magá tá ali intuindo do Espírito no coraçãozinho dela? Eu preciso contar que, embora eu seja apaixonada pelo Ministério de Cura Interior, já disse isso para a Lânia, o Congresso de Intercessão, para mim, é a cereja do bolo. São os temas que eu sou apaixonada e que eu mais amo e que mais me fizeram crescer espiritualmente. Então, esse congresso, todos os congressos de intercessão, a impressão que eu tenho é que o pastor vem nos levando para um nível acima. E esse congresso, perseverança, já que é necessário que haja perseverança para que nós subamos de nível, eu tenho uma expectativa bastante altíssima, a respeito dele, e de verdade eu acho que ele está imperdível. Eu acho que nós precisamos mesmo fazer logo a nossa inscrição para não perder e pegar logo as promoções, porque sempre tem promoção nas inscrições do congresso. Sim. E a escola é importante, porque a escola, o congresso, ele traz, digamos assim, o pastor traz as revelações. Na escola, a gente esmiuça cada uma das revelações. E o legal é que se você está chegando agora para o Bálsamo, você perdeu algumas revelações que foram dadas lá atrás. Mas a escola do intercessor, ela traz todos os temas esmiuçados, trabalhados, bem aula por aula. Então, você já pode se inscrever na escola. Sim. Para fazer, você tem aí um tempo até o nosso congresso para você mergulhar no tema. Cada escola
tem o período de 6 meses. Então, quando você... Ih, gente, ainda tem promoção ainda, Tem Magá. promoção? Ó, Tem promoção diz que tinha? ainda. Eu sabia. Então, além de você ter o período para você acessar todas as aulas com a apostila tá uma delícia. Meu Deus, cada apostila, com cada tema com a sua apostila ali, maravilhosa. Você tem 6 meses para fazer quantas vezes você quiser a aula e ainda tem promoção. Se não me engano, é 60% a 70% de desconto que está lá no nosso site. Cada escola. Então, você não pode perder. E importante, você fazendo a sua inscrição para o nosso congresso agora, dos dias 9 e 10 de setembro de 2022, você vai ganhar de presente a escola desse ano também. Uau! Então, a sua inscrição não é só para o congresso, a sua inscrição é para o congresso e a escola que você vai ganhar inteiramente de presente. Que presente delícia. do Corre nosso lá, mentor. corre. 3º nível, então você não pode perder. Não pode ficar de fora também do presencial, né, Magá? Não, presencial. A Monte Sião Vix está tão linda, gente. Tá Vocês mesmo. não podem Não é perder. para me enganar, mas tá. Temos uma preparação especial lá. E fora o ajuntamento, a igreja junta ali, unida, orando de mãos dadas, tem um poder sobrenatural, a nossa eclesia. Então, quero te fazer uma convocação. Convocação feita, a escola será online, somente online e ao vivo, dos dias 5 ao dia 8, e o nosso congresso 9 e 10 de setembro. Então, você não pode perder. Perseverança. A gente precisa encerrar. Mas eu queria te pedir para orar por nós, Magá. A gente ainda vai ter mais 2 episódios da nossa 4ª temporada do nosso Bálsamo Convida, então fique ligado, tá bom? Não deixa de participar com a gente aqui no canal. Magá, você ora por nós? Oro. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo em que nós estamos discutindo, conversando a respeito desse tema tão importante, que é o tema dos níveis da batalha. Muito obrigada por essa revelação que o Senhor nos traz, nos ensinando, nos mostrando, Pai, que o Senhor está conosco, mesmo quando nós somos atacados pelo inimigo e sabemos que o inimigo, ele é realmente sujo e ele sempre vai tentar nos atacar além daquilo que podemos nos suportar. Mas o Senhor é aquele que sempre virá em nosso favor e sempre nos trará o escape, sempre nos dará a intervenção. Então, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por isso. E queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós e protege-nos, guarda-nos, livra-nos do mal e sempre, Pai, sempre esteja atento às nossas orações, porque nós estaremos clamando ao Senhor, que é o nosso juiz, o juiz, aquele que fez as regras da guerra e sempre fazer com que elas sejam validadas. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, vem, esteja conosco, vem como nosso Senhor dos Exércitos nas nossas batalhas, não só nas nossas batalhas aqui, ó Deus, nós que estamos aqui presencialmente, mas também daqueles que estão agora nos assistindo. Vem sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, Magá. Registra a nossa gratidão. De nada. Muito bom estar com você. Muito bom estar com você também. E a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você.